Quando a razão estoque para fluxo cai, um dinheiro perde as suas funções. As ilhas Yap ficam no Oceano Pacífico Ocidental, formada por 4 ilhas, todas muito próximas entre si, cercadas por um recife de corais, compreendem uma área de 100 km², 4 vezes o tamanho de Fernando de Noronha. Hoje em dia, abrigam uma população de cerca de 11 mil habitantes e são um dos estados federados da Micronésia. As ilhas Yap se tornaram conhecidas pelas chamadas pedras Rai, usadas por muito tempo como dinheiro. Essas pedras eram discos de calcita, cujos diâmetros variavam de 3,5 centímetros a 4 metros, e cujas massas variavam de poucos gramas a 4 toneladas. Como a calcita não ocorre naturalmente nas ilhas Yap, as pedras eram trazidas de Palau, um arquipélago distante 450 km, e de Guam, uma ilha distante 850 km. Mesmo em Palau e Guam, as pedras eram raras. Encontrá-las e extraí-las era difícil. Transportá-las pelo mar era uma tarefa árdua, custosa e arriscada. As pedras maiores demandavam centenas de pessoas para transportá-las. A beleza e a raridade dessas pedras as tornavam desejadas e veneradas nas ilhas Yap. Uma vez lá, as pedras maiores eram colocadas em um lugar proeminente, onde todos podiam vê-las. O dono de uma dessas pedras grandes podia usá-la como forma de pagamento sem ter de movê-la. Tudo o que ele precisava fazer era anunciar publicamente a transação e a pedra tinha um novo dono. Os habitantes reconheciam o novo dono, que, por sua vez, podia usar a pedra para fazer um pagamento quando desejasse. Não havia como roubar a pedra porque a informação era pública. Por séculos, talvez milênios, esse sistema monetário funcionou bem para os iapeses. Ainda que as pedras maiores não se movessem, elas tinham vendabilidade espacial, já que uma pessoa poderia usá-la para fazer um pagamento em qualquer lugar das ilhas. Os diferentes tamanhos das pedras faziam com que tivessem vendabilidade ao longo de escalas. A vendabilidade temporal existia pela dificuldade e pelo alto custo de adquirir pedras novas. O custo de procurar e transportar as pedras Rai implicava que o estoque, aquilo que existia em um determinado momento, era sempre muito maior do que o fluxo, aquilo que era produzido. Em outras palavras, as pedras Rai tinham uma alta razão estoque para fluxo. Quando essa razão é alta, o dinheiro é sólido, isto é, ele mantém o seu valor. Esse sistema monetário funcionou bem por muito tempo, até que, em 1871, um capitão irlandês chamado David O'Keefe naufragou nas margens das ilhas Yap e foi socorrido pelos nativos. Uma vez recuperado, O'Keefe viu uma oportunidade de negócio nos cocos das ilhas. Sua ideia era comprar os cocos dos iapeses e revendê-los para produtores de óleo de coco. O problema foi que ele não conseguiu de forma alguma fazer com que os nativos trabalhassem para ele. Os iapeses estavam contentes com a vida que levavam naquele paraíso tropical e não tinham nenhum uso para as formas de dinheiro que O'Keefe podia oferecer. Mas o capitão era persistente. Ele não iria desistir assim tão fácil. Algum tempo depois, um navio o tirou das ilhas Yap, levando-o para Hong Kong. Em Hong Kong, ele arrumou um navio grande, explosivos e zarpou para Palau. Lá, ele usou os explosivos para extrair várias pedras Rai grandes. Com as pedras devidamente acomodadas em seu navio, ele zarpou para as ilhas Yap, onde pretendia usá-las para comprar os cocos. Ao contrário do que O'Keefe havia previsto, os iapeses não se mostraram tão receptivos assim às suas pedras. O chefe de lá, inclusive, chegou a proibir as pedras novas, decretando que elas não tinham valor porque haviam sido obtidas de maneira muito fácil. Só as pedras obtidas da forma tradicional, com o suor e o sangue dos locais, é que poderiam ser aceitas nas ilhas Yap. Embora a maioria tivesse concordado com o chefe, alguns se opuseram veementemente ao decreto e decidiram vender cocos a O'Keefe pelas pedras novas. Com isso, houve ali um processo inflacionário. O grande aumento no fluxo das pedras Rai fez com que houvesse uma brutal diminuição da razão estoque para fluxo. Quando isso aconteceu, o dinheiro deixou de ser sólido. Ele perdeu sua vendabilidade temporal.
A consequência disso foi o fim do uso das pedras Rai como dinheiro. Hoje, elas têm um papel apenas cultural e cerimonial nas ilhas. A moeda usada lá é o dólar. Ainda que a história de O'Keefe seja simbólica, o fim do uso das pedras Rai como dinheiro aconteceria cedo ou tarde. Com o desenvolvimento industrial, era apenas uma questão de tempo até alguém usar os avanços tecnológicos para extrair mais pedras e levá-las às ilhas. Haveria cada vez mais pessoas capazes de suprir a demanda dos iapeses a um custo cada vez menor. Histórias semelhantes aconteceram em outros lugares. Por exemplo, na África Ocidental, miçangas de vidro foram usadas como dinheiro por séculos. Como eram difíceis de serem produzidas ali, tinham uma alta razão e estoque para fluxo, o que lhes conferia vendabilidade temporal. Por serem pequenas, também tinham vendabilidade espacial e de escala. No século XVI, quando os europeus chegaram àquela região, perceberam a importância que os locais davam às miçangas de vidro. Sendo assim, começaram a importá-las em massa da Europa. Com isso, houve um processo inflacionário, a razão estoque para fluxo diminuiu consideravelmente e aquele dinheiro sólido se tornou um dinheiro fácil. Durante esse processo, houve uma grande transferência de riqueza dos africanos para os europeus. Um aspecto interessante desse processo é que quanto mais lento, pior. No caso das pedras Rai, como as ilhas Yap ocupavam uma área pequena e como a população era pouco numerosa, os iapeses rapidamente perceberam o que estava acontecendo e abandonaram o dinheiro fácil. A transferência de riqueza não foi tão grande. No caso das miçangas de vidro, como a área era bem maior e a população bem mais numerosa, passaram-se anos até que seu uso como dinheiro acabasse. A transferência de riqueza, assim, foi enorme. Por mais traumático que seja, é melhor um dinheiro ruim colapsar rapidamente do que lentamente. Essa é uma lição importante para ser lembrada nos dias de hoje, quando as moedas fiduciárias são inflacionadas lentamente e vão perdendo pouco a pouco seu poder de compra. E eis uma outra lição para os dias de hoje: dinheiro fácil empobrece a sociedade. O chefe das Ilhas Yap, aquele que recusou as pedras Rai de O'Keefe, entendia de economia mais do que quase todos os economistas modernos. O que, convenhamos, não quer dizer muita coisa. Até uma criancinha de 5 anos entende mais de economia do que esses dublês de economistas. O chefe sabia que um dinheiro fácil de ser produzido não era um dinheiro de verdade. Ele entendia que um dinheiro fácil não tornava uma sociedade mais rica. Ao contrário, ele sabia que dinheiro fácil empobrece a sociedade, colocando à venda toda aquela riqueza produzida a duras penas em troca de algo que é fácil de ser produzido. Assim, quando você receber aqueles papeizinhos coloridos que alguns chamam de dinheiro, já sabe o que fazer, né?